Olá, como estão todos? Mais uma vez estamos juntos aqui no nosso canal de fé para tratarmos da maravilhosa Palavra de Deus. E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre desafios. Desafio, como ele funciona na nossa vida. Qual o seu papel na nossa vida? Eu trago até como base para esse tema a vida de Davi. Davi, quando ainda jovem, desafiou um gigante. Mas existe todo um contexto para que isso acontecesse. Primeiro de tudo é que os filisteus entraram em guerra contra Israel e um gigante, um homem de aproximadamente 2,90 metros de altura, ele desafiou aqueles soldados, desafiou os soldados de Israel, os soldados de Saul. E a sua forma, o seu tamanho, o seu até poderio mesmo de armamentos, ele trouxe medo para aqueles soldados de Israel. E durante 40 dias, praticamente, ele levantou a sua voz, desafiando alguém para lutar contra ele, dizendo, deixando bem claro, olha, se algum de vocês, algum soldado me derrotar, nós vamos servir vocês. Tamanha era a confiança e certeza que ele tinha na sua força, que ele propôs essa batalha contra algum soldado de Israel. E aí Davi entra na história. E aí começa a participação de Davi na história. Aquele jovem, aquele homem, aquele menino, que era o mais novo da casa de Jessé. Seu pai pede que ele vá até o acampamento, o local onde a batalha estava se desenhando. E aquele menino chega até aquele local para saber se seus irmãos estavam bem, levou um lanche para cada um deles. E justamente naquele momento em que Davi chega naquela região, o gigante se levanta e começa a praguejar, a desafiar os soldados de Israel, começa a blasfemar contra o Deus vivo. E é interessante que Davi fica interessado pela causa e procura se informar, e seus irmãos dão um fora nele, né? Não querem que ele fique por ali, e ele permanece tentando entender o que está acontecendo e pergunta a outras pessoas que lhe informam realmente o tamanho daquele problema. E então Davi se manifesta sobre o tema e as palavras que ele diz chegam até aos ouvidos do rei Saul. E o rei Saul se interessa por aquele menino. E aqui em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do 32, diz o seguinte: Então Davi disse a Saul, que ninguém deixe o seu coração se abater por causa deste filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Essa é a frase-chave do nosso vídeo de hoje para o seu coração. Que o seu coração não fique abatido por causa de nenhum filisteu. E a grande pergunta é: qual é o filisteu da sua vida neste início de ano? Ou qual é o filisteu que vem se arrastando na sua vida desde anos atrás? Quais são os desafios que você precisa sobrepujar a partir de então? Algumas pessoas têm o filisteu do medo, o filisteu da preocupação exacerbada, o filisteu de não confiar em Deus como deveria, ou o filisteu de uma doença grave, ou o filisteu de não conseguir se colocar profissionalmente e toda vez que consegue um emprego, não passa 3 meses e perde esse emprego, ou pede demissão, ou tem algum atrito, ou um filisteu de um problema familiar que se arrasta há anos e não se resolve. Então cada pessoa tem um filisteu na sua vida. E a palavra é justamente essa, para que você não deixe o seu coração se abater por causa dele. E neste mesmo texto, prosseguindo a partir do verso 33, diz assim: Contudo, Saul respondeu a Davi: Tu não poderás ir contra este filisteu para lutar contra ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Olha, o Saul estava olhando para uma estética humana, estava olhando para um perfil humano. Ele não conseguia enxergar o espiritual. E o espiritual só quem enxergava era justamente a criança que era Davi. A grande diferença está em sermos completamente dotados de olharmos para o espiritual diante do conflito natural.
E o que Davi estava fazendo era justamente isso. Havia uma diferença, uma medida de diferença entre os racionais do rei Saul e do menino Davi. Porque o Davi estava focado no que ele sabia que Deus poderia fazer e Saul estava focado apenas no que o homem poderia fazer. E mais adiante, no versículo 34, prosseguindo no texto, diz: mas Davi argumentou diante de Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha da sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba e o feria e o matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Muito importante é que Davi, mediante toda essa situação e até essa palavra de desconfiança do rei Saul, essa palavra até de derrota, Davi trouxe à sua memória aquilo que lhe dava esperança, ou seja, os momentos em que ele teve desafios pesados, desafios agressivos, e ele se comportou como um vitorioso, como alguém que tinha manifestação do Espírito de Deus sobre a sua vida, e assim ele derrotou e derrotava os seus inimigos, e derrotou o leão, e derrotou o urso, e prosseguia em vitórias, em função de saber que o Espírito de Deus habitava nele. Ainda nesse texto, Davi disse mais no versículo 37, Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Por isso Davi acreditava na vitória contra o filisteu, contra um gigante, contra um homem de 2,90 m, muito bem equipado nos seus armamentos, porque o seu olhar ele não estava no tamanho daquele problema, ele estava no tamanho do seu Deus e na força do seu Deus. Dessa forma que você tem que se portar diante dessa situação que você tem vivido, é sair deste lugar comum de olhar para as armas e de olhar para o perigo, de olhar para o que há de medonho na outra ponta e olhar para o que vem do alto, para o que vem do Senhor, para aquele que te capacita para toda boa obra. Quando o Senhor Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer a um monte, sai desse lugar e vai para o outro lugar, e assim sucederá, é porque existe uma medida de fé que está em nós para a nossa salvação, mas existe uma medida de fé que Deus quer completar em nós para que o milagre aconteça. E se você não tem fé suficiente para vencer esse obstáculo, eu quero te convidar a buscar no Senhor esta fé que move montanhas. Aquele que não tem fé, peça, porque o Senhor dá a todos liberalmente, deliberadamente, é o que a palavra nos diz. Então, Davi se transformou num gigante justamente porque ele tinha uma experiência com Deus, e quando o problema grande veio, ele olhou para a experiência e pelas vitórias que ele já tinha tido, e movido por tudo isso, houve um complemento na sua fé para alcançar a vitória contra o gigante. E nesse mesmo versículo 37, o rei Saul diz para Davi: vai e que Yahvé seja contigo. É a palavra desse vídeo de hoje para a sua vida. Vá, porque o Senhor é contigo nessa batalha. Não retroceda, não volte para o lugar de origem, mas vá em frente, conquiste, reconquiste a sua vida familiar, vença essa enfermidade, vença o seu problema no trabalho, vença as dificuldades através do seu envolvimento com o Senhor Jesus e com a sua fé no Senhor Jesus. Eu quero orar neste momento por essa causa. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, que a nossa fé seja aumentada, Pai, a partir deste momento. Que ao olharmos, Pai, os desafios desse ano, os desafios que já estamos tendo, que já estamos vivendo desde outros anos, Pai, possamos ver a sua vitória. E se faltar em nós, Pai, fé, complementa a nossa fé para que alcancemos esses voos maiores e principalmente que o Teu nome seja glorificado e honrado através das nossas conquistas, Pai. Que o nosso mover e o nosso movimento seja não só para sermos abençoados, mas que a nossa conquista seja de bênção para terceiros também, para que o Teu nome seja glorificado. Eu quero nesse momento orar, Pai, declarando cura sobre vidas, Senhor, que enfermidades sejam extirpadas nesse momento, através do Teu mover, do Teu poder, do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Meu querido, eu espero profundamente que essa palavra tenha falado ao seu coração. Se assim foi, eu peço que você compartilhe esse vídeo, que você dê o seu like, que você comente e principalmente
que receba essa palavra como uma palavra que vá também movimentar o seu coração durante todo o ano, lembrando dos desafios, mas sabendo que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores através da sua palavra, do seu poder. Eu espero te ver numa próxima oportunidade. Que Deus te abençoe abundantemente.